As gorduras na ressíntese do ATP, interessante. Como é que estão as gorduras distribuídas aí no nosso corpo? Um ser humano de 70 quilos, um ser humano médio, tem em torno de 12 quilos de gordura e ela está assim distribuída. 0,4 gramas na forma de ácidos graxos livres, tá? Aqui do inglês ácidos graxos livres, 0,4 gramas no plasma. No plasma, 4 gramas de triacilglicerol, triglicerídeo. Dentro do músculo, 300 gramas de triglicerídeo. E no tecido adiposo, 12 quilos de triglicerídeo. Então, dos 12 quilos 304 gramas, 12 quilos estão no tecido adiposo, não tenha dúvida. Tecido adiposo é de longe a principal forma de reserva de gordura no nosso corpo. Aí aqui, dá uma olhadinha, bacana isso aqui. Carboidrato de 200 a 400 gramas de glicogênio no fígado. Nós vimos que o fígado, esse glicogênio pode ser convertido em glicose e sair do fígado para chegar no músculo. O músculo também tem glicogênio. Glicogênio muscular pode produzir de 1.000 a 3.000 quilocalorias. O glicogênio hepático de 200 a 400 quilocalorias. Mas o músculo também tem triglicérides. E esse triglicérides produz de 2.000 a 3.000 quilocalorias. Triglicérides dentro do músculo. Opa, bem mais, Tem uma energia aí bacana de triglicérides dentro do músculo. Mas aonde que é a grande mágica? Do tecido adiposo. Quando o triglicéride do tecido adiposo é quebrado em glicerol mais ácidos graxos livres, tem a capacidade de produzir de 50 a 100 mil quilocalorias de energia. É energia assim para muito, muito tempo. E aí a gente começa a entender que gordura é uma forma extremamente inteligente de armazenar energia. Por quê? Porque gordura não mistura com água. Então gordura não tem água. E água pesa. A água pesa. Carboidrato. Hidrato tem água. ATP, nós vimos lá que ATP tem um peso molecular grande. Gordura não. Gordura é leve, não tem água. Então, embora as gorduras correspondam a apenas 20% do peso corporal, só 20%, elas representam 80% da capacidade de gerar energia. Então é uma capacidade imensa de gerar energia, porém ela é leve. 20% em pessoas eutróficas, em pessoas com peso corporal dentro da normalidade, com a distribuição de gordura dentro da normalidade. Então você vê, gordura é leve. E se é leve, faz todo sentido a gente armazenar essa energia toda na forma de gordura. Nós não vamos precisar ficar gastando energia simplesmente para levar algo pesado. E aí, olha como é que o sistema evoluiu fantasticamente. A evolução, uma caneta na mão de alguém muito inteligente. É difícil para mim acreditar na evolução pela evolução. Tem que ter alguma forma inteligente por trás orquestrando isso tudo. Longe de eu ser religioso, de eu acreditar naquele Deus, que é um velhinho com barba, e que tá para punir a gente, longe disso, mas é uma forma inteligente, uma energia tão fantástica que orquestra isso tudo de forma esplêndida. Olha como é que tem sentido. Imagina você lá na época das cavernas. Faz todo sentido você armazenar gordura. Gordura é leve e te dá muita energia. Portanto, das formas principais de armazenamento de energia, se você faz uma refeição que tem muito carboidrato, glicose na corrente sanguínea, vamos estocar. Estocou na forma de glicogênio, mas glicogênio tem um teto, tem um máximo de glicogênio. Quando quando está chegando ali para poder atingir o máximo de glicogênio estocado, fígado e músculo principalmente, e ainda tem glicose na corrente sanguínea, joga essa glicose fora? Não tem sentido. Não tem sentido. Você não tem geladeira na sua caverna. Você vai ter que correr de predador. Então é inteligente estocar isso em algo de uma forma que não te pese tanto, que te dá muita energia.
Por isso que faz todo sentido a glicose ser convertida em gordura. E aí essa gordura é depositada, né, fígado, músculo, mas principalmente em tecido adiposo. Tem todo sentido. Né? Você armazenou essa energia extra na forma de gordura para o momento que você estiver precisando. Olha como é que tem sentido. E um detalhe, glicogênio tem um teto, gordura não. Se o organismo tiver oportunidade, ele vai armazenando, armazenando, armazenando. Professor, por que a vida é assim? A vida é assim por uma questão de sobrevivência. O seu corpo não está preocupado quanto que está medindo a sua cinturinha. Para você ter uma cintura sexy. O seu corpo está preocupado com a sobrevivência. Mas professor, o mundo mudou. Verdade. Hoje a gente tem geladeira. Hoje a gente não precisa levantar da cama nem para trocar o canal da televisão. Mas os genes para evoluir, né, são milhares de anos. E a nossa evolução, alimentos extremamente calóricos, que dá muita caloria e pouca nutrição, às vezes com pouca nutrição. Geladeira, facilidades, a gente não precisa mais correr de predadores. Legal, evoluiu, nós evoluímos. Só que olha como é que tem um conflito de interesse. Do ponto de vista genético, a visão dele é: se tem energia, armazena. E do nosso ponto de vista, o que a gente quer é comer, comer, comer sem armazenar. Então rola um conflito de interesse, entre um sistema e outro. Mas claro, o nosso organismo, o sucesso da nossa espécie nesse planetinha se deu pela evolução e não pelo que a gente quer. Por isso que eu sempre falo, o nosso corpo naturalmente não foi feito para comer toda hora e naturalmente foi feito para gastar energia. Naturalmente. A gente reserva energia com o objetivo de gastar. Se a gente fica comendo alimentos extremamente calóricos toda hora sem gastar energia, nós vamos pagar um preço. Vamos pagar um preço porque o nosso corpo não foi feito para isso. Olha que bonito, que é essa orquestração do sistema. Vamos ver, como é que essa gordura ela é utilizada para poder sintetizar ATP. Bom, o processo para mobilização e catabolismo dos lipídios, mobilização e catabolismo das gorduras. Então foi dividido em algumas etapas, para isso tudo se tornar didático. Como que a gente utiliza as gorduras para ressintetizar ATP? Então aqui a gente tem um adipócito, uma célula de gordura. No adipócito a gente tem um receptor de membrana. Esse receptor vai receber um hormônio. Quando o hormônio se liga no receptor, ativa do lado de dentro da célula a adenililciclase, uma enzima. Essa enzima quebra ATP em AMP cíclico. AMP cíclico, segundo o mensageiro, aqui é a atuação de um hormônio em receptor de membrana da forma clássica, como segundo mensageiro AMP cíclico. O AMP cíclico vai ativar proteínas quinases que fosforilam enzimas. E aí essas enzimas vão se tornar ativadas. Qual enzima? Triacilglicerol lipase. ASE quebra. Uma enzima que vai quebrar o triacilglicerol. Triacilglicerol ou triglicerídeo. Se eu te pergunto, quantas moléculas de glicerol tem no triglicerídeo? Cuidado, tem uma molécula de glicerol, azulzinho, mas tem 3 ácidos graxos. Então, triglicerídeo é um glicerol com 3 ácidos graxos. Quando ativa a lipase triacilglicerol, quebra o triglicerídeo em quê? Está aqui, os 3 ácidos graxos e a molécula de glicerol. Então, essa é a primeira fase, lipólise. Professor, então a gente tem enzimas que quebram a gordura, que quebram a gordura que está armazenada na forma de triglicerídeo. Sim. E o que ativa essa enzima? Essa enzima é ativada por hormônios. Professor, quais hormônios? Hormônios lipolíticos. Hormônios, por exemplo, como adrenalina.
A adrenalina é um hormônio que atua no receptor, né, ativando todo esse ciclo e quebrando gordura. Por isso que esse receptor é chamado de receptor hormônio sensível. Ele é sensibilizado por hormônios. Outro exemplo de hormônio, glucagon. O glucagon é um hormônio que pode atuar nesse receptor, né, e ativar aí, né, toda essa cascata, ativando triacilglicerol-lipase. Portanto, quanto maior o nível de glucagon, mais vai estar quebrando gordura. E o que faz aumentar o nível de glucagon? A diminuição da glicemia. Se você come alimentos que causam alto pico de glicemia, diminui o glucagon, além de ativar a insulina. A insulina bloqueia esse processo. O glucagon ativa. E aí, segunda fase, transporte. Tem que transportar esse ácido graxo até o músculo, né? Que é onde a gente vai utilizar principalmente para a formação de ATP. Mas isso é fácil, não é fácil, porque nós estamos falando de gordura. E no sangue, nós vimos que o principal componente do sangue é plasma. E mais de 90% do plasma é formado por água. E gordura não mistura com água. Como que resolve esse problema? Unindo a gordura com uma proteína, né? Unindo aí com a albumina. A albumina é uma proteína do sangue que transporta esses ácidos graxos. Aí está no sangue, está circulando. Tem que captar o ácido graxo. O ácido graxo tem que ir do sangue, né, da albumina, para dentro do músculo, que é um miócito. Citocélula, miomúsculo, uma célula muscular. Então, lá na célula muscular, a gente tem transportadores de ácido graxo, que capta o ácido graxo da albumina e transporta ele para o músculo. Tá? Então, essas são as 3 etapas iniciais. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!